Oi, gente. Uma boa tarde para vocês. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui de novo, né? Passando mais uma mensagem, né? Para edificação das nossas vidas, né? Eu estou continuando fazendo live e eu não estou passando para poder estar me acompanhando ao vivo, porque, como eu falei, meu objetivo era fazer os vídeos, só que eu tô com problema para poder fazer as postagens. Então, enquanto eu não consigo fazer a postagem das videoaulas que eu falo, eu vou continuar fazendo essas lives e continuando da mesma forma levando a mensagem, o mesmo propósito, né? Ontem eu falei um pouco a respeito da salvação, né? O que é salvação, o propósito da salvação. E hoje, em cima disso que eu falei, eu quero apresentar a vocês, né, uma história que está lá em João, no capítulo 4, onde fala a respeito da mulher samaritana, né? E o versículo-chave que eu quero deixar é o versículo 14, que diz exatamente assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? E essa passagem ela é muito interessante, tem tudo a ver com o que eu estava comentando ontem, que eu postei ontem sobre salvação, a história dessa mulher samaritana, né? No início desse capítulo vai dizer que o Senhor se fez necessário Jesus ir até Samaria, né? A passar por Samaria. E havia um conflito, né, entre os samaritanos e os judeus. E a princípio, então, os apóstolos ficam meio que, poxa, eles cortavam, davam voltas, tornavam o caminho mais extenso, só para não ter que passar por Samaria. Mas por que tudo isso? Existe uma rixa, né, entre eles. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre essa rixa que existia entre os judeus e os samaritanos, o que impedia deles ter contato. Mas só para deixar claro, os judeus viam o samaritano como um cachorro, como um qualquer, não comia nem sequer no mesmo prato. Os judeus odiavam os samaritanos, consideravam eles impuros, sujos. Então, por isso essa questão toda. Mas um certo dia, Jesus resolve passar por lá, né? Porque ele veio para quebrar protocolos, ele veio para poder desfazer essa diferença, ele veio para poder mudar, né, aquilo que o homem impôs. E então Jesus vai até Samaria de propósito, né, para marcar um encontro com essa mulher que até então não sabia do encontro, né, que mudaria a história daquela mulher. E essa samaritana, ela já tinha tido 5 maridos, né, e ela não era bem vista pelas pessoas daquela localidade. As pessoas elas tinham o costume de pegar água no poço de manhã cedo, né, a primeira hora do dia, ou então já à tardezinha, né, que o sol já está se pondo, para poder fazer suas atividades dentro de casa. E ela não ia, né, neste horário, nem de manhã, nem à tardezinha, porque era o horário que as pessoas estavam indo ao poço, que tinha muitas pessoas, né, tirando água do poço, e ela era criticada, ela era zombada, né? Quantos deboches essa mulher pode ter sofrido, quanta perseguição sofrido por causa da vida que ela levava. Então, para poder não fazer chacota com sua cara, né? Não ouvir os deboches, não ouvir a piada do conduta, ela preferia ir exatamente meio-dia, o horário, né, que o sol tá mais quente para poder pegar a água, para que não encontrasse com essas pessoas. Ia lá rapidinho, pegava a água, voltava para sua casa para poder fazer as atividades. O que essa mulher não sabia é que naquele dia a sua vida teria uma mudança total. Ela teria um encontro com alguém que mudaria definitivamente a sua vida. E Jesus fica ali, fica à beira do poço, de repente essa mulher chega, né? E o Senhor Jesus dirige até essa mulher. A princípio ela já fica espantada, porque, como eu falei, né, é costume do judeu ter contato com o samaritano. Então ela já estranha. E quando, né, Jesus pede a essa mulher dar-me de beber, então é mesmo que ela espanta, ela, como é que pode, tu sendo judeu, pedir a mim que sou samaritana, né, água, que ele deixe de beber.
né? Mal sabia aquela mulher com quem ela estava falando, né? Que aquele é o mestre dos mestres, que aquele homem poderia mudar a situação dela, poderia mudar a vida dela. E aquela mulher estava ali para tirar água, ela estava com um cântaro na mão, né? No versículo 9 diz exatamente assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu daria a água da vida. Quando ele fala isso, aquela mulher fica muito curiosa, né? Senhor, tu tens com que tirar água? Tu não tens com que tirar água. Tava ali parado, né? Simplesmente um homem sem nada na mão. Como que ele iria tirar água para poder oferecer para ela esta água da vida, essa água qual ela estava falando? E ela com um cântaro nem sequer para oferecer, então, pega o meu cântaro aqui, pega dessa água aí que eu quero beber, né? Em nenhum momento ela oferece o cântaro para que ele pudesse tirar a água, que ele pudesse lhe oferecer a água, né? E o que Jesus queria com aquela mulher no momento que ele pede água era intimidade com ela, queria que ela se aproximasse com ela. Afinal, quem bebe no mesmo cântaro, quem bebe no mesmo copo, só são pessoas próximas. Você não vai beber água num copo de estranho, você não vai dividir um refrigerante no mesmo copo com pessoas estranhas, só pessoas íntimas que fazem isso, quem conhece. Então, Cristo conhecia muito bem a vida daquela mulher e ele queria naquele momento ter mais intimidade com ela, aproximar-se dela, né? Como eu disse, fazer com que a história dela mudasse o rumo, mudasse a direção da sua vida, era tudo que aquela mulher precisava, né? E muitas vezes nós temos essa mesma oportunidade, né? Nós temos, né, água viva sendo oferecida e nós rejeitamos, né? Nós desprezamos essa intimidade, mas o Senhor não desistiu, né? Como eu disse já anteriormente, ele não desiste jamais de nós, né? Por mais rebeldes que sejamos, por mais erros que tenhamos, ele sempre está ali pronto, né, para nos acolher, para nos perdoar. Ele quer apenas que nós abram o nosso coração para que ele possa trabalhar nas nossas vidas. E aquela mulher, então, né, colocou empecilho, mas Senhor, olha, o poço é fundo. Onde tem essa água viva? Né? Aquela mulher ainda não conseguiu enxergar quem era a pessoa com quem ela estava falando, né? Talvez você esteja nessa mesma situação. Também talvez já tenha né, aceitado Cristo como Salvador da sua vida, mas ainda não o conhece. Né? Quantas pessoas estão nessa mesma situação, né? Ela ainda não tinha sido apresentada, ela sabia que existia, mas não imaginava jamais que seria ele, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, né? Talvez você esteja nessa mesma situação, talvez você precisa, né, dessa intimidade com Cristo, né? E nessa manhã, nessa tarde, né, que já são meio-dia, ele está também te oferecendo dessa água viva. Então, que você possa aceitar, que você possa ter essa intimidade com ele, né? Não deixar que os empecilhos te atrapalhem de ter intimidade, porque aquela mulher então tinha um empecilho. Ela era samaritana, ele era judeu, não podia ter um contato mais próximo, podia ceder, tanto que ela com o cântaro lá ia pegar água, né? Poderia aproveitar, já usa aqui meu cântaro, vai pegar água, já uso da água também, levo para minha casa, mas não. Não. O que acontece no versículo 13 diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Qual a água? A água que aquela mulher queria tirar lá do poço, né? Que foi com essa finalidade de tirar a água do poço para poder fazer seus afazeres de casa. Então ele fala: essa água aí que você vai tirar vai voltar a ter sede. Amanhã você vai voltar, depois você vai voltar todos os dias para tirar, porque essa água aí só mata a sede, né, material, né, mas o espiritual não. E o que aquela mulher estava precisando era da água viva, né, estava precisando de um alimento espiritual. O que ela estava precisando era de salvação, de transformação, e era aquilo que ele estava propondo para aquela mulher naquele instante. E no versículo 14 segue, né, que foi o versículo chave que eu li no início, né, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la.
E aí, antes de continuar o versículo seguinte, né, tu vê com o interesse dela, essa mulher ainda não acordou. Ela só quer que ele dê água para que ela não tenha que voltar lá mais naquele poço. Poxa, ele está falando que ele vai me dar uma água que eu não terei mais sede, né? Que vai me saciar. Então eu não vou mais precisar ter que voltar aqui nesse poço. Eu não vou mais correr o risco de encontrar com pessoas aqui para poder me criticar, para poder zombar de mim. Eu vou ficar quietinha lá na minha casa, ninguém vai mexer comigo, né? Não vou precisar andar por aí de cabeça baixa, né? Por causa das minhas falhas, por causa dos meus pecados, que as pessoas conhecem, os meus erros, então me zomba. Ele vai me dar dessa água aqui, pronto. Problema resolvido. A ficha, né, como se diz, daquela mulher ainda não tinha caído. Qual é? Que água é essa? Né? Ainda não caiu. Então, no versículo 15, Jesus diz à mulher, no versículo 16, Jesus diz a ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha o problema. Chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e diz: não tenho marido. Como assim não tem marido, né? Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disse bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Então aí tá um motivo que a Bíblia deixa claro, por que aquela mulher ia lá pegar água no poço, no sol quente ao meio-dia, né? Para aquela sociedade, né? Isso já era algo muito incomum, não era bem visto. Hoje, né, no nosso dia a dia, infelizmente, já é normal, né? Hoje você casa com um, amanhã você tá com outro, com mais outro, com mais outro, com mais outro e assim vai. Mas para aquela sociedade de antigamente, isso era uma coisa horrenda, né? Então, aquela mulher, ela tem um choque, né? Poxa, vejo que tu és profeta. Olha, como demorou para aquela mulher entender com quem estava falando, mas não era bem um profeta ainda, estava chegando perto, né? Mas não era, né? Ele é profeta sim, mas tratava de algo maior, né? Que aquela mulher ainda não tinha entendido, não tinha compreendido a dimensão, né? De com quem ela estava falando. Ela não tinha ideia de com quem ela estava falando, quem era aquela pessoa, porque se ela soubesse, né? Desde o primeiro momento, ela já tinha feito de tudo para poder ter aquela água ali, tinha dado o cântaro para tirar a água se fosse necessário, né? Tinha compartilhado o cântaro com Cristo para poder tirar daquela água se fosse necessário, né? Mas até então aquela mulher ainda continuava cega. Tá conversando com ela já há um tempinho, tá, ofereceu para ela água, e aquela mulher nada, né? Continua ainda cega para as coisas espirituais. Ela ainda não conseguiu entender qual era o mistério. Então, quando finalmente, lá no versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorareis o que não sabeis, não adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que adoram em espírito e em verdade, não é? Só corrigindo o versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Por quê? Né? Aquela mulher, ela questiona a Cristo, né? Ela fala assim, não, mas nossos pais adoravam em tal monte. Só que há aí uma confusão, onde que nós devemos adorar, né? Para Jesus não importa onde você adora, Jesus não está procurando um local específico, Jesus está procurando verdadeiros adoradores, é isso que importa. Não importa se é no Monte A, no Monte B, no Monte X, se é em Jerusalém, se é no Rio, se é em São Paulo, não interessa. O que interessa é que adoremos a Deus. E o que acontecia? Na verdade, nesse monte que ela cita, onde eles estavam adorando a Deus, já tinha virado até, na verdade, profanação, porque ali eles já tinham construído, levantado altares para poder levantar adoração a outros deuses. E Deus quer exclusividade. Jesus não aceita, né, compartilhar, dividir a coroa com ninguém. Ele não quer ser amante, ele quer ser o seu esposo, ele quer ser o principal, né? Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Então, se você o adora somente a ele, tem que fazer uma escolha, né? E aquele povo ali já estava misturando já, né? Eles já não sabiam mais nem quem adorar. E então, quando Jesus continua conversando com aquela mulher,
né? No versículo 25, diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ele já está ali conversando com ela, mas ela ainda não compreendeu que se trata do Messias, né? E Jesus disse: eu sou, né? Você, poxa, mulher, tô aqui falando contigo, prazer, eu sou o Messias. Mulher nada, ele está se identificando com o Messias. Eu sou o Messias, eu que estou aqui, que quero transformar, quero te libertar, eu que quero que você tenha uma nova vida, que você largue, né, os teus pecados, que você arrependa-se dele e aproxime-se de mim. Eu estou aqui, né, falando contigo nessa hora porque eu quero mudança de vida. Eu quero que você viva bem, eu quero oferecer para ti uma água que vai trazer mudança na tua vida, né? E lá no versículo 27 diz assim: e nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela, né? Porque, como eu falei, existia essa divergência entre os judeus e os samaritanos, né? Tanto quando Jesus chega, que ele vai com os discípulos, ele manda ele para comprar, né, os alimentos, e Jesus continua ali sozinho, porque para eles não seria, né, normal Jesus, um judeu conversando com uma samaritana. Bem, então o que acontece? Aquela mulher, né, ela acaba deixando ali o seu cântaro, né, e sai. Quando Jesus fala para ela, vai lá atrás do seu marido, né, para que ele pudesse, né, concluir ali a finalidade, o objetivo dele, né? E ela finalmente, ela reconhece e tem certeza de com quem tá falando. Então ela larga o cântaro ali, né? Ela foi para pegar água, não pegou a água, o cântaro fica lá no poço e sai para poder anunciar, vai até a cidade. Só que ela não avisa, né, apenas para o então marido que está em casa, né? Ela já chega, olha, de uma miserável pecadora, aquela mulher já tem uma vida de missionária, já sai fazendo missões. Ela fala assim no versículo 29, ó: vinde e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vejo um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura, não é este o Cristo? Aí todos saem, né, para poder ir de encontro a Jesus, né? Finalmente, aquela mulher, ela pôde ter um encontro com Cristo, né? Ela pôde beber da água viva que o mestre estava lhe oferecendo. Finalmente, aquela mulher teve um encontro com Cristo e teve a sua vida mudada, a sua vida restaurada. Ainda levou daquela água para mais pessoas, para que pudesse também ter um encontro real com Cristo, né? O que eu tô te propondo nessa manhã, que você também aceite a beber dessa água viva. Que você nessa tarde possa também, né? Quantas vezes você anda de cabos baixos, anda de cabisbaixo, anda desesperado, achando que não tem mais solução, é criticado, né, é julgado, é apontado, né, não tem mais disposição, anda sempre de cabeça baixa, não anda mais de cabeça erguida, não tem ânimo e oferece para você essa nova vida, essa nova chance, para que você possa, enfim, né, reconhecer os seus pecados, abandoná-los, né, porque como eu falei ontem, ele já foi todo justificado e ele oferece para você agora essa oportunidade de regeneração, para que assim você possa santificar a sua vida, que você possa aceitar a beber dessa água viva, desse maná que a tua sede, ter esse encontro com ele, porque ele está à porta e bate, né? Se você abrir, ele vai entrar e vai fazer morada na tua vida, que você possa, né, nesta manhã entender, né, que a água que ele dá, ele vai saciar a tua sede espiritual, ela vai trazer mudanças de vida para você, para a tua casa, para a tua família, que esta água você nunca venha rejeitá-la, mas que você possa beber, né, que você possa abrir portas, né, tanto na tua vida quanto na tua casa, né, para que ele possa trabalhar livremente, né, que eu te convido, né, a você nesta manhã reconhecer, né, que Cristo, o mestre dos mestres, independente de sua condição social, independente da sua condição financeira, independente da raça, né, ele está
prontinho para te receber, né? Como eu falei, o preço maior ele já pagou, né? Que foi morrer por nós ali na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é apenas reconhecer, porque antes, né, sendo um miserável pecador, né, já nascemos no pecado, né, devido lá ao pecado de Adão, como eu já falei nos últimos vídeos, né, mas Cristo, ele se compadeceu de nós, Deus se compadeceu de nós e deu seu único filho para morrer por mim e por você. E este filho ele é tão generoso que mesmo a gente não compreendendo a dimensão da sua graça, a dimensão do sacrifício que ele fez por minha vida e por sua vida, ele ainda foi atrás, né? Como ele foi, né? Daquela mulher. Ele não desiste. Né? Quantas vezes está fraquinho, né? Capengando pelo caminho, sem força para poder resistir os dias maus, mas nunca se esqueça que ele está ali, ó, presente do teu lado e quando você menos espera, né? Ele está ali num encontro tão especial como foi com essa mulher, lhe estendendo a mão e oferecendo para você mais resistência espiritual, que você, né, possa meditar nessa palavra e eu vou continuar tentando postar os vídeos que eu tinha prometido dos estudos. Assim que eu conseguir, o meu Facebook ele está com problema, eu não sei porquê, mas eu não consigo postar os vídeos, mas assim que eu conseguir, eu vou postar sim, tá? Tem alguns temas já sugeridos, eu recebi os temas já, eu li, eu só não respondi, como eu falei, eu não costumo ficar muito no message respondendo não, só se for um caso mais específico, como já ocorreu, para poder eu dar algum suporte, mas para responder todas as mensagens, eu vejo lá os temas, depois eu vejo o que é mais solicitado e falo sobre ele. Eu tenho já o vídeo, tá? Na verdade 2, mas ainda não consegui postar. E assim que eu postar, quando eu estiver gravando as lives, eu deixo lá no Face descrito, que já está disponível. Ou se vocês estão sempre passando lá, vocês vão conseguir visualizar, tá? E que você possa guardar essa mensagem no teu coração, que Jesus possa abençoar e nunca desista de Cristo. E se você ainda não teve esse encontro com Ele, que você possa ter. Como eu falei, nós estamos vivendo os últimos tempos, então é hora de estarmos em alerta total, porque os sinais da vinda de Cristo está aí. Então não desanime, fortaleça, procura uma igreja próxima de você, vai até lá. Se precisar de ajuda, procure um pastor, procure alguém que possa lhe dar suporte, mas não abandone a Cristo. Se você não teve esse encontro, tenha esse encontro com Cristo, porque Ele oferece a todos, sem exceção, da água viva e você pode bebê-la dela também. Tá? Que Jesus Cristo possa lhe abençoar, tenha um restante de dia abençoado, uma noite abençoada e amanhã eu vou estar aqui novamente, não no mesmo horário, como eu falei, estou em horários diferentes, trazendo mais uma mensagem da parte de Cristo para as nossas vidas, para as suas vidas, que nós possamos guardá-la, né, em nosso coração e, acima de tudo, praticar cada dia, né? Que Cristo possa abençoar cada um de vocês grandemente, tá? Fiquem na paz e até a próxima live.